Saio a caminhar pela cidade à procura de amizade. Vou seguindo a multidão, mas me retraio olhando em cada rosto. Cada um tem seu mistério, seu sofrer, sua ilusão. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde. Hoje o chamado é da terra, das águas, da espiritualidade. Nosso tema é preservação, cura e compromisso com a vida. Mulheres de Aruanda é um chamado a todos os povos. Com muita alegria, iniciamos mais uma live e o tema é Águas da Vida. Meu nome é Andressa Gutierrez e eu passo a palavra para a mãe Josi. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Josi, sou a orixá do terreiro de Xangô e também a dirigente do Centro Universalista Marlene Chaves. Sejam todos bem-vindos, para mais uma live, mais uma Mulheres de Aruanda. Vamos conversar hoje sobre o papel das religiões, da ciência, da educação e até da tecnologia nesse cuidado coletivo. É nosso compromisso. Boa tarde a todos. Vamos apresentar aí os nossos convidados. Vamos começar aqui pela mãe Nicole. Boa tarde a todos. Primeiramente quero agradecer a mãe Josi pelo convite. Saudando todos aqui, meus irmãos que estão na mesa. Eu sou mãe Nicole de Oxum, da cidade de Gravataí. Atuo como mãe Orixá. Boa tarde a todos, sou Babá Juliana de Oxalá, aqui da cidade de Viamão, mais uma vez aqui no programa Mulheres de Aruanda. Obrigado pelo convite, minha gente. Oi pessoal, meu nome é Rafael de Medeiros Smith, sou médico comunitário, trabalho aqui já faz um tempo aqui na parte médica, clínica, junto com a enfermeira Mara. Sejam bem-vindos. Oi, sou a Aurici, professora, bióloga, ambientalista e educadora ambiental. Represento aqui o Instituto ECO e o Fórum de Educadores Ambientais de Porto Alegre, que não se restrita só a Porto Alegre, a toda a região metropolitana também. Quem está atrás das câmeras? Não vou conseguir virar. Quem está atrás das câmeras é Joyce. Boa tarde, então, a todos. Antes da gente dar início a esse bate-papo, bem legal, eu vou fazer a purificação da água, porque hoje, vamos dizer que é o assunto principal. E eu vou pedir para todo mundo energizar comigo, tá? Impondo as mãos sobre a água. Pedimos nesse momento vitalidade a todo o plano espiritual. Que as energias depositadas na fluidificação desta água sirva de cura para a saúde do corpo, da mente e do espírito. Gratidão. Que nunca nos falte, água. A poluição, ela não é só um problema físico, Ela é um reflexo da nossa desconexão. E quando a gente fala de oferendas, com material não degradável, a gente precisa trazer o diálogo com respeito e responsabilidade também, E aí eu queria perguntar para o senhor, Babá Juliana, dentro do culto, de matriz africana, nas tuas práticas religiosas, como que tu entende o cuidado com a natureza? Ele faz parte da fé? Sim, na verdade, se tu não cuida da natureza, na verdade não deveria praticar a tradição de matriz africana. Porque o que a gente cultua são energias da natureza. Então, o todo cuidado com qualquer obrigação tem que ter essa visão, E dentro do meu terreiro, a gente tem 23 anos o terreiro aberto, a gente sempre teve essa preocupação, esse cuidado. Dificilmente eu largo oferendas para fora. Normalmente eu planto tudo porque nós temos a visão que o que vem da terra para a terra tem que retornar. E a gente cuida muito, a gente não utiliza questão de garrafas, papel, plástico, nada disso a gente coloca nas oferendas. Então, sabemos que tem que existir aí uma desconstrução, na verdade, porque não que seja errado o que os nossos antepassados passaram, mas era a visão que eles tinham ali. E infelizmente também a mídia ela foi introduzindo muita coisa que não faz parte do nosso culto. Sim, verdade. E mãe Nicole?
de que forma, né, que tu acha que as tradições elas podem se adaptar para manter o sagrado sem agredir o meio ambiente, pegando ali o link do Babá Eu Juliano. acho que o tempo da minha mãe e da minha avó, de religião, eram outras épocas, né? Então a gente aprendeu de uma forma que com o tempo mudou e, né, tanto a natureza, né, como o mundo vem se modificando. Eu acho que cada um colaborou um pouquinho para a agressão da natureza, né? Todos nós, né? Todos nós já deixamos garrafa antiga, espelhinhos, pentes, né? Papel celofane, papel celofane, muita bandeja de papelão, né? Então todos nós já pequenos, né? Então com toda essa manifestação da natureza, no universo que vem acontecendo, essas catástrofes, né? Foi um alerta para nós e a gente começou a modificar, porque na verdade nem tinha necessidade de a gente colocar para agradar, né, o sagrado. Então a gente começou a colocar, né, folhas, né, mamoneiro, né, as canjicas, os axés, enfim, até na natureza os próprios animais, os peixes comem, né, que não vão agredir mais, porque já estamos em alerta no mundo todo, né, do que pode acontecer. Então cada um fazendo a sua parte, colaborando, tenho certeza que vai se modificar, né, as coisas vão um pouco se ajustar. A gente, inclusive, veio recentemente aí com um projeto, né, Babá Juliana e Aurici, os meus colegas de projeto, Festival de Oxum, e ele vem falando sobre isso, né? Um projeto que foi conduzido e, vamos dizer, nasceu com a ITA, né? E ele é um projeto que vem falando sobre isso, sobre a proteção, né, Aurici? Da natureza e como nós e as Iabás, que depende, eu costumo dizer que o sacerdote, ele é um instrumento. E as Iabás, as mães natureza, elas dependem de nós, né? Então o Festival de Oxum vem dando esse recado, foi lançado aí com chave de ouro, né, Aurici? Inclusive a gente trouxe uma ambientalista na mesa, porque a gente tem que falar com propriedade de tudo. E é bem legal, e ele é um projeto que ele não se reduz somente a 6, 7, 8 de dezembro, como a gente fala. É uma coisa que vai ficar para sempre, por muitos e muitos anos, até para os nossos descendentes aí, porque a religião de matriz africana, ela é proteção, ela vem protegendo, né? Então, a gente até está se unindo, né, Babá Juliano, com outros sacerdotes, para juntos pensarmos numa saída para proteger a nossa tão preciosa água, né? E eu quero convidar todos vocês que estão nos acompanhando, né? Quero que vocês nos contem aqui o que vocês fazem para preservar a natureza no dia a dia de vocês. Vão deixando aí nos comentários. Se tiverem dúvidas aqui para os nossos convidados também, podem mandar que a gente vai lendo aí no decorrer da live. Mãe Josi, Oxum é rio, é fluidez, né? Quando a gente polui o rio, a gente polui a vida. A senhora, que também é espiritualista, né? O que a senhora nos traz de reflexão sobre o que o espiritismo nos fala sobre preservar? É bem interessante a tua pergunta. O espiritismo já mandou o plano espiritual, várias mensagens para nós, inclusive falando de outras coisas, não somente dos resíduos. Mas eles estão pedindo, e eu vou passar a todos os meus irmãos, que eles dizem o seguinte, né? Evitem o sacrifício, se não for para consumir a carne. Sempre que precisar sacrificar, se possível, que seja para consumir a carne. Eles estão pedindo. Ou seja, a gente sabe que tem trabalhos, né, que são precisos ser feitos e que a gente precisa fazer o despacho, mas então enterre, por favor, né, porque isso vai limpar também a nossa imagem, né? E se a gente precisar fazer, que a gente sabe que precisa, né, Babá Juliano, em alguns momentos, mas que seja realmente se for necessário. Então o plano espiritual está pedindo isso, é um alerta. O Rio Grande do Sul está em perigo, em risco, está condenado o solo do Rio Grande do Sul, isso foi dito, não, até pelos ambientalistas, mas pelo próprio plano espiritual. É um alerta e é para ontem, antes que seja tarde demais. É isso que eles pedem para nós. E pegando o seu gancho, não basta só a educação, só para base, né? A gente precisa das pontas das pirâmides, né? Governo, empresa, líderes sociais abraçando a causa, né? Exatamente. E a Aurici, quer colocar alguma coisa? Sim, posso falar uma coisa que... Tá. Eu morei 8 anos na região do Vale do Taquari, onde foi bem complicada a situação lá. Uma coisa que tem lá no Museu de Lajeado, eu morava em Cruzeiro do Sul, que é do lado de Lajeado. O Cruzeiro foi destruído, uma boa parte. O Museu de Lajeado tem uma parte que diz assim:
Quando os alemães chegaram em 1800 e uns quebrados lá, eles estavam com medo dos índios, porque a região era dos índios. E eles achavam que os índios iam atacar eles. Quando eles chegaram lá, os índios não atacaram eles. Eles disseram, eles foram lá, fizeram uma maneira de comunicação, por que não tinha sido atacado, coisa e tal. Eles disseram, vocês não invadiram a nossa área, vocês invadiram a área do rio. E um dia o rio vai cumprir a sua parte. E foi o que aconteceu. E aconteceu isso agora. E está marcado lá no Museu dos Lajeados. Olha só, interessante. É tão real, né? Tá aí, né? Tá aparecendo. A né? sabedoria ancestral, né, que a gente vive falando. É a sabedoria babá Juliana. Sobre essa mensagem aí do plano espiritual, o que eu acredito que é o que está acontecendo? As pessoas estão esquecendo o verdadeiro fundamento da nossa tradição. A gente não está aqui para ditar regras, mas eles estão esquecendo, né, que a sacralização, ela realmente é uma troca de energia. E tem casas que estão virando quase que açougues, né? Estão matando por matar. E é isso que eles estão sinalizando, que não tem essa necessidade, né? Existem ritualísticas que a gente não pode comer a carne? Sim, são outras questões raras, né? Mas que a gente não pode. Mas a maior parte é a troca de energia. Então, se a gente usa o achorô, o edé daquele animal, a gente precisa, né, ingerir o alimento, porque a gente alimenta a questão espiritual e a questão corporal. Então, eu acho que essa é a sinalização, né? Que as pessoas têm que entender que não é para ser açougue, né? A gente tem que ter um intuito em cada obrigação que é realizada. Qual o propósito, né? Qual é o propósito, né? Então eles estão pedindo, é que nem eu digo, né? Quando a gente faz uma obrigação, né, mãe Nicole? Nós que somos Ialexás, a gente faz uma obrigação para energizar o ori, que eu não sei se todo mundo sabe, fica no chakra coronário, né? Então a gente alimenta isso. E o que a gente faz com a carne? A gente não dá pro povo, né? Eu mesmo faço muitas ações com os abates dos animais que a gente faz para matar a fome. Não é somente para festa, é para matar a fome, ajudar quem precisa. Então, assim, qual é o meu propósito? Ele tem que ser muito maior. Então, por isso que o plano espiritual vem sinalizando, e eu não acho que eles estão errados, eu acho que eles estão certos mesmo. Se for preciso, que seja para alimentar o outro, né? E aí a coisa tem um sentido maior. É isso que eles pedem e estão pedindo mesmo, assim, sinalizando o tempo todo. E aí, pega o gancho, assim, quero fazer uma pergunta para a Aurici, né? A educação ambiental, ela pode evitar as catástrofes do planeta Terra, né? E aí, como que a educação ambiental, ela pode ser levada aos dirigentes religiosos, né? Ela pode ser eficaz, ela pode ser preventiva. O que a gente precisa saber sobre isso? Eu queria que tu nos trouxesse essa visão de ambientalista. Certo. Quando nós falamos aqui no início, né, da educação ambiental, que as ações que tem acontecendo, tanto o babá Juliano como a mãe Nicole, né? A educação ambiental, ela começou a surgir em 1965. Eu tinha 3 anos de idade. Então, isso já é algo que vem sendo falado há muito tempo, desde o século passado, né? E a função da educação ambiental, ela vem com uma função de conscientizar, né? De criar conhecimento, de criar novas atitudes. E quando tu fala da questão das novas atitudes, as atitudes é do reconhecimento do valor da natureza para a nossa vida. Porque o que aconteceu? Nós nos afastamos da natureza. Nós criamos a sociedade humana e a natureza. A sociedade humana não está desvinculada da natureza. Nós dependemos de tudo da natureza, né? E por isso que tem acontecido vários desmontes, vários desmatamentos, né? Mineração e tudo mais. Porque nós, sociedade humana, crescemos demais e usamos inadequadamente tudo mais. Então, a educação ambiental, ela vem como uma possibilidade de fazer a mudança desse comportamento e essa religação com a natureza, né? E isso tem que usar muito da sensibilização, do toque no coração. Eu sou uma professora que acredito que primeiro eu toco no coração, para depois trocar a mente, né? Então, assim, eu tocando o coração, a gente fazendo trabalhos contínuos, né? Como isso que nós estamos fazendo aqui, né? A gente pode chegar a outros centros de Umbanda. Eu também sou umbandista, né? Eu nasci, o meu nome, Aurici, vem do Pai de Santo da minha mãe. Então, eu me tornei bióloga, mas antes disso, eu sou uma umbandista, né? Então, assim, no nosso caso, nós não trabalhamos com animais, né? Trabalhamos mais com ervas, né? Com outros elementos. Mas, assim, eu acho que a educação ambiental, apesar de ser criada lá em 65, o primeiro conceito, e muito motivada na década de 70,
ela tem falhado, não a educação ambiental, mas a nossa atitude tem falhado no dispersar, de passar essa educação de um outro modo de viver, né, de se relacionar. A gente vem falhando nisso, né? A gente vem falhando a partir dos governos, porque isso já era para ser implementado há muitas décadas, e o governo da época da década de 70 negligenciou isso, né? A gente vem falhando enquanto empresas, porque a gente visa o lucro, a gente visa o dinheiro, a gente vem, os líderes sociais vêm batalhando. Eu vim para cá agora, de manhã, de uma manifestação contra uma PL, no qual quer mudar a lei ambiental para flexibilizar a construção de empresas, a construções de pontes, entrar em quilombos, entrar em terras indígenas. Então, assim, aí é que falha o governo, e o interesse e o lucro. E isso, desculpa ser bem longa, né? Isso acaba cooptando cada um de nós para a questão de uso de materiais. Quando o Baba vem dizer assim, né, que a gente usava tudo mais, lá no início, até onde eu sei, né, de religião umbanda, de religião afro, né, que vem da matriz afro, a gente usava o mato. A gente fazia batuque no mato. A gente usava folha de bananeira para botar comida, né? A gente usava as ervas medicinais, né? A gente se curava, os pretos velhos, os pretos, os negros daquela se curavam com isso, né? Então a gente foi se afastando, mas esse afastamento é um afastamento que a gente tem que ficar ligado numa questão, desculpa trazer para a mesa, uma questão política e social e econômica, porque vão nos afastando das nossas origens para nos venderem determinados produtos, facilitando a nossa vida, mas criando muito lixo. Eu fui em Ipanema depois da enchente, acerca dos muros dali da Guaíba, onde está a Mãe Oxum, no qual nós temos o festival agora que a gente está construindo. Nós fomos ali, eu fui ali depois que baixaram as águas, eram sacolas plásticas penduradas na cerca, gente. E como que essas sacolas plásticas foram aparecer dentro do rio, né? No qual nós temos a bacia do Guaíba, no qual todas, Caíta, o Taquari, todas vão interessar. E o Guaíba mostrou isso. E tudo vai para o mar, vai para a Mãe Iemanjá. Né? É isso aí, vai cair na Mãe Iemanjá. Vai cair na Mãe Iemanjá. E os animais da mãe, que estão na Mãe Iemanjá, morrem sufocados com sacolas plásticas. Então é o primeiro repensar o que nós compramos, repensar o que nós usamos. O que dá para fazer, né, para melhorar, né? O que a gente tem várias formas de como fazer isso, né? Por enquanto. Exatamente, e é por isso que o Festival de Oxum ele vem fazendo esse movimento com essa ideia. Tipo assim, é agora ou nunca. Exatamente. Né? O que a gente pode fazer agora? Uma delas eu vou dar uma dica para vocês, eu mesmo estou repensando. Deixem terra nos pátios de vocês. Deixem terra, tirem cerâmica, tirem tudo para enterrar as obrigações. Plantar. Eu acho até que é por isso que tem tanto rodízio dentro das casas de religião, porque antes as obrigações se levantavam, eram tudo enterrada, tava no solo. Hoje não. Hoje a gente tem que levar pra rua, né? Porque cada vez mais luxo dentro dos terreiros. E aí também perde a conexão, né? Porque tu levantou aquela obrigação do filho do Ori, vai pra rua. Vai pra onde? Antigamente era dentro do pátio. Por exemplo, dentro deste terreiro aqui, o que tem de obrigação? A gente colocou uma piscina ali. Há o quê? Uns 10 anos atrás. Você não tem noção a quantidade de troféu que a gente desenterrou. Porque tudo era plantado. Entendeu? Então, assim, até a essência é diferente. Até a essência. E Mãe Josi, a questão das enchentes, que foi uma tragédia no ano passado, né? Uma tragédia que já se sabia que ia acontecer, né? Já se sabia que ia acontecer essa tragédia. Ela se deve também muito ao que eu chamo da plastificação do solo. O solo absorve a água, gente. Ele precisa estar em contato com a água, precisa estar em contato com isso. E além do solo, tu precisa da vegetação. Sim. Né? É cidade esponja, né? Sim. E aí eu vou te contar uma coisa. Ali numa Marinha, no tempo que minhas filhas eram pequenas, eu era da associação do Colégio Menino Deus. Nós fizemos uma caminhada ecológica, fomos até o Parque Marinha, e as pessoas, a maioria dos pais nunca tinha plantado árvore. Nós plantamos 450 árvores. Os pais, os alunos ali no Parque Marinha. Quase todas elas foram tiradas agora, no ano passado, esse ano,
para fazer o asfalto agora para setembro, para harmonia. 450 árvores que a gente plantou, não sei quantos já tiraram, mais de 300 já tiraram. E botaram tudo, lajota, asfalto, tiraram as árvores. A vegetação está sendo acabada. E falando de relação, agora, como o Humberto falou, em relação ao Estado, ao município, por exemplo, Lajeado e Cruzeiro. Lajeado, quem conhece, da Igreja Católica, a praça principal. Sempre é a igreja, né, o banco, a praça. Dali até o Rio Taquari são 4 quadras. Dali para baixo, sempre alagou. Até a cintura alagava, ou às vezes até o joelho. Todos os anos alagava. E dali para baixo eram valores mais baixos. E em Cruzeiro, onde eu morei depois, na cidade de Cruzeiro, todos os anos enchia a água, atravessava uma rua, atravessava a rua principal. A rua principal rachou. O prédio na frente onde eu morava no Sicredi, rachou o prédio. Pessoas que moravam lá dentro tiveram que sair. E o que foi feito? Isso em 2016. Não foi feito nada. Né? Em 2025, 2024 deu aquele... exatamente. Vem dando um recado. A enchente vem dando um recado. É isso aí. Entendeu? Não tem o que fazer. Chegamos no colapso. Na época dos escravos já plantavam as obrigações. Sim. Não é só por causa dos senhores não podiam ver, né? Já plantavam, né? E não deixa de ser uma estrutura, o calçamento, né? E a energia mudou, né, mãe Nicole? Lá em casa tem floreiras para plantar, inclusive o peixe que não sai para a rua, né? E outros, né? Outras obrigações também. E eu só faço o corte, eu vou no buzo e no buzo dá o segmento para fazer. Olha que legal. Né? Se tem a necessidade de se localizar um animal, senão não, eu faço os axés. É isso aí. E também dá resposta. Não, e outra coisa, levando em consideração, eu costumo dizer, né? Antigamente, mas não se tinha dinheiro pra nada, quanto mais pra comprar um monte de bicho e matar. Não tinha, gente, não tinha, né? Então, assim, ó, a gente tem que rever mesmo. É necessário? É. Tem muita gente, tem bastante obrigação. Mas o que mais? Fazer o que mais com tudo isso? Então vamos alimentar o povo, vamos fazer doação, vamos fazer campanha, vamos tirar o lixo das ruas, vamos ensinar as nossas crianças, né? Então assim, tá dado o recado. E não é a mãe Oxum, ela deve estar apavorada e ela tá assim olhando pra terra, pelo amor de Deus, acordem, né? Então é bem sério. Eu vou ler aqui os comentários. A Ilvânia Aparecida tá dando boa tarde. E Lede Ayabá Iemonjabossi pede a bênção especial ao babá Juliano e a todos que estão aqui, desejando uma ótima tarde. A Kelly Dutra Teixeira, ela diz assim: eu mesmo, não tendo a coleta seletiva de lixo no município de Viamão, seleciono meu lixo. Lixo orgânico, eu tenho uma composteira em minha casa. Embalagens de cosméticos, eu descarto em uma rede de lojas de cosméticos que recebe as embalagens. E estou pesquisando, procurando um local onde descartar óleo de cozinha usado. A Ita pede a bênção a todos, diz que todas as falas são muito necessárias. A Kelly complementa: eu lavo as embalagens descartáveis com caixas de leite, leite condensado e outros antes de descartar. E ela coloca assim: eu moro em casa e meu pátio não é calçado. Tenho muita grama. Gasto em valor para manter. Muitos dizem para eu calçar e eu digo que tenho pena de calçar, porque tenho árvores frutíferas, planto ervas, chás e não pretendo calçar. Você sabe que, desculpa se eu o calçar, quando tu coloca a laje, o solo tem vida. O solo tem vida, dentro do solo tem vida. E é uma vida muito importante para a nossa sobrevivência. Os seres vivos microscópicos e não microscópicos que estão dentro do solo, são eles que adubam, que fazem composto, tudo que tem ali para tornar as árvores e a vegetação viva. Então, assim, quando tu coloca a laje, é claro que a gente tem que ter uma parcimônia, assim, a gente tem que ter lugares que a gente pode botar e tem lugares que a gente pode botar. Mas é sempre bom deixar uma parte da terra em conexão com o ar, né, com os alimentos, né? Como ali, né? Exatamente. Tu tem que ter uma conexão, né? Então, é muito importante isso. É isso aí. Babá Juliana, é isso? Isso.
Eu participei agora há pouco tempo, o Auricy, a gente estava junto, numa atividade das cozinhas solidárias. E aí ficaram muito incomodados quando eu fiz uma fala, que a gente estava falando sobre essa questão de natureza, que eu disse, gente, o que acontece? O candomblé ele ainda mantém muito vivo a questão da natureza e das ervas. Porque eu falei algumas ervas, eu disse, isso é do candomblé, tudo é tuas ervas do candomblé. Mas o candomblé trabalha muito com essa questão da erva que o batuque está se perdendo. Tanto que lá tem barracão, né? Tem pisa no chão batido dentro dos terrenos, coisa mais linda. Não tem. Coisa mais linda. As casas de batuque, a grande maioria, foi isso que eu tentei explicar, né? A grande maioria não tem erva. Não tem erva. As pessoas precisam comprar erva quando precisam fazer qualquer ritualística. Porque isso está se perdendo. Porque é tudo muito tijolo, pedra, cimento. É verdade. E a gente está deixando de lado. Só que a gente cultua a ancestralidade da natureza. E aí? É isso aí. Senão a gente anda na contramão, né? E na verdade todos nós, como disse a mãe Nicole, pecamos, né? Todos nós de alguma forma pecamos. Mas assim, a gente não tá aqui para ditar regra. A gente tá aqui para expandir as nossas consciências e juntos achar uma forma, né? De mudar essa rota. E uma delas é isso, vamos plantar erva, vamos deixar um canto no pátio, vamos deixar pegar luz. Então, assim, é o que a gente pode fazer, o que está na nossa mão, né? Os terrenos aí também. Os próprios sacutários, quando sobra, né, que a gente busca, tem que deixar num lugar que pegue sol, pegue ar, pegue vento, pegue chuva, para manter viva a energia. A gente botar numa caixa lá num lugar, lá fechadinho, lá vai acabar com a vida. E aí, olha só, né? A gente vai no rio, né, mãe Nicole? Tira do rio, olha que maldade que o ser humano faz. Tira do rio e o que sobra, que a gente não usa pro orixá, a gente guarda onde? Então vamos deixar ao ar livre, pegar sol, pegar chuva. Então, assim, é uma consciência que a gente precisa ter como batuqueiro. A gente precisa ter, né? Não adianta. Verdade. Eu queria pegar o gancho, né? Porque a gente estava falando aqui das cheias, das enchentes. Agora, em 2024, né, o nosso estado ele foi impactado pela maior enchente da história, né? E ele impactou de uma forma geral todas as pessoas e comprometeu a saúde pública. E eu queria lhe perguntar, doutor Rafael, quais que foram as principais doenças e problemas de saúde que surgiram ou também que se agravaram, né, com as enchentes agora do ano passado? Sim, então assim, se culpa muito os ratos das doenças, da leptospirose. Mas vamos começar. O rato estava no canto dele. O que aconteceu? Ele também foi levado pela chuva, pela água. Então ele ficou desesperado, ele mijava em tudo que é lugar. A urina do rato traz a leptospirose, que é uma bactéria que causa graves doenças, pode matar a pessoa fica com a parte branca do esclerótica amarelada, as mãos ficam amareladas, ataca o fígado, ataca o rim. E no primeiro dia que foi contaminado, por exemplo, hoje, a mãe já começa a ter sintomas. Começa a ficar amarelo, começa a ficar doente. E se não for tratado, e é uma doença assim, tu toma antibiótico, resolve. Toma uma tolicilina, resolve, é uma doença altamente curável. Agora, se tu vai deixando, não, isso aí pode ser uma gripe, pode ser uma tosse. E teve muitos óbitos, doutor Rafael, pós-enchente? Teve muitos óbitos. Mas é assim, o que a gente tem que pensar? A água vai enchendo. Então, tu vai sair de casa. Né? Tu não sabe onde tu está pisando. Tu pode cair num buraco. Pode morrer afogado. Tu pode pisar um prego. Pode pegar tétano. Tu pode pegar o leptospirose. Se tu vai com um chinelinho de dedo ou sapato, então teria bom usar bota, né? E a água vai subindo. Né? E aí pega na casa. Quando começar, por exemplo, o carro, você está dirigindo o carro. Como é que tu vai fazer para saber? Eu tenho que sair do carro. Quando tem que sair? A água metade do pneu. Chegou a metade do pneu, tem que sair do carro. Não adianta. Se puder, antes de sair, ir embora. Nós já tivemos várias pessoas que foram levadas tentando atravessar a ponte com a água já em cima da ponte. E aí atravessaram, e eu corri, né? Fui para trás. Isso aconteceu muito disso. Depois, assim, depois da enchente, aí teve hepatite, começou a vir as consequências. As consequências. Mas, assim, depois disso tem que fazer a limpeza, né? E fica aquele lodo. As pessoas que tiveram contato depois que a água baixou, como foram tentar ajudar, acabaram pegando também a leptospirose. Então, o que tinha que fazer? Aí foi feita uma medicação, se dava uma medicação, uma dose só, resolvia o problema. De prevenção para quem tinha. E às vezes teria que fazer um antibiótico mais para ele. Passou isso, tem que fazer a limpeza. Limpeza está na sujeira, o lodo. Tem a urina dos ratos ali. Tem outros bichos ali. Pode pegar outras doenças. Então tem que limpar bem antes da criança entrar, porque você vai caminhando no chão, tem que limpar bem.
Isso é uma coisa. Então, essas doenças. Depois, quem veio ajudar? Quem eram os voluntários. Os voluntários vieram de todo o Brasil, maravilhoso. Ajudaram todo mundo. Mas o que aconteceu com os voluntários? Alguns se encontraram doenças, mas os voluntários, mais as pessoas que ajudaram a gente, tiveram depressão. Eu ia dizer, e o trauma? Existe em Caxias, a faculdade de mestrado, até a Rafaela, que é a nossa representante de psicologia, gosto muito dela, acho que ela tem umas palavras muito, muito legais. A psicologia, o mestrado em psicologia lá em Caxias do Sul está fazendo para os voluntários. As consequências que os voluntários estão tendo tem trauma pós-trauma. E o senhor sabe, doutor Rafael, que volta, isso é engraçado você falando aqui da neta batuqueira, né? Volta para nós, né? Porque imagina o trauma do cliente, do filho de santo, exatamente, daqueles pessoas que já começam a dar um temporal, já não querem vir nas obrigações, não é bem assim? Né? Então, assim, acaba voltando para nós e ir para dentro dos consultórios médicos, né? E, por exemplo, eu estava falando antes, no começo, eu trabalhei aqui, eu era da prefeitura de Viamão, fui concursado. Em 2001, quando teve o tornado, nós fomos direto trabalhar lá. Depois eu fiquei 3 meses, todas as noites, na igreja católica ali de Águas Claras, em 72, acho. 84. E aí tinha um atendimento lá. E depois que a gente fez o atendimento, porque as pessoas que estavam desalojadas ficaram na adoção paroquial. Depois que se voltaram para suas casas, o que aconteceu? Eu continuei trabalhando na Águas Claras e Capão da Porteira, atendi as 2 regiões. Toda semana eu atendia lá as 2 regiões. O que aconteceu? Havia um estrondo de trovão e chuva. Imagina o desespero, as pessoas né? Enlouquecidas. As escolas, com razão, né? Eu pedi ajuda para a equipe de psicologia da prefeitura, porque assim, as escolas, as crianças estavam com medo de ir na escola quando dava, nem que falaste, dava trovão, começava a chuva, porque vai vir de novo o tornado. E teve um outro tornado. Uma vez nós estávamos voltando lá de Capão da Porteira, e aí começou a chover muito forte, aí a gente parou, a Kombi parou do lado, né? Nós estávamos lotados de funcionários da prefeitura, da saúde, não dá para continuar, não enxergo nada. E aí tinha uma parada de ônibus, aquelas de cimento, aí veio aquele boinho, pegou na nossa frente, pegou a parada toda e levou. Olha que absurdo. A gente ficou assim. Isso foi depois. Uns 2 e quem segura a força da natureza, né? Não segura. Então, ninguém segura. A influência, a depressão, até hoje, tem pessoas que têm deprimidas, né? Elas são assim. Até hoje. Eu acho que o Covid já foi um alerta. Foi. Um portal que abriu. Mas não entenderam, né? Nem no ano passado. Porque muita gente que teve Covid, amigos meus, filhos, ficaram com sequelas, salvaram, mas ficaram com sequelas. É que nem agora, nessa catástrofe, na enchente. Amigos, filhos, onde moram em lugares que pegou enchente, começa a chover, eles não dormem mais. Sim. E todo mundo quer vender essas casas em lugares com medo que aconteça de novo. Municípios ali do Vale saíram muita gente, perdeu muita população. E assim, a questão, eu falo assim que a educação ambiental também insere a questão da saúde mental, né? Porque isso é tudo conectado, né? Mas eu quero salientar também que quem mais sofre com as catástrofes ambientais são os pobres. Sim. Quem mais sofre. E são esses que têm dificuldade de acesso, inclusive com o tratamento psicológico, né? Uma dificuldade de acesso a uma nova moradia, de sair daquilo lá. Uma vez alguém perguntou por que eles moram nesse lugar. Gente, eles moram naquele lugar porque é o que pode e o que tem, né? E a gente vai criticar, mas ele está dentro de uma nascente, tá? Então vamos lá. Enquanto governo, enquanto sociedade, como que a gente pode resolver esse problema? Ele não é um problema de nem nosso, é um problema global, é um problema de todos. E a ação tem que ser coletiva. A ação ela tem que ser coletiva, né? Então, assim, eu louvo assim, esse evento que está acontecendo aqui, e esse que nós vamos construir, estamos em construção, que é o Festival Oxum, que a maior parte das
das casas de religião, né? Elas estão das periferias. Sim. Né? Nós estamos próximos desses, né? E é com esses que a gente tem que se preocupar mais nesse momento. E também fazer o que está na nossa mão, né? Essas pessoas que moram nessas zonas, né, perigosas, que a gente sabe que não tem o que fazer, tem também coisas a fazer, que é o que está na nossa mão. Sim. Porque a gente passa em vilas aí, tem muito sofá na rua, tem muito lixo. Então, assim, a gente também não pode jogar tudo em cima do governo. Não é defender. Mas o que está na minha mão? Né? O que está na minha mão? E Então, aí que é o é uma papel da consciência. educação. Exatamente, que a gente está pedindo ajuda de todos os sacerdotes, todas as pontas da pirâmide, Exato. a educação, a medicina. Vamos multiplicar essa informação. Porque tem coisas que estão na nossa mão, e uma delas é o capricho. O capricho está na nossa mão. Ou a gente tem, ou a gente não tem. E isso não tem nada a ver com a situação financeira. Tem a ver com a educação. E por isso a gente precisa entrar dentro das escolas. E vou deixar um recado aqui para os governantes. O Festival de Oxum vai ter que entrar dentro das escolas. Vai ter que educar as crianças, os professores, porque está na nossa mão. Aí a educação é uma coisa que a gente traz de berço. Me desculpa, mas é do berço. Entendeu? Então, assim, o governo tem, mas tem também a nossa parte. É como eu sempre digo nas escolas, como eu disse, eu sou professora, né? Às vezes a gente vinha com as crianças, né? As crianças quando vêm para nós, as escolas elas sofrem um bocado com isso, sabe, gente? Porque quando as crianças vêm para nós, a gente está fazendo um papel triplo, sabe? Ou quatro, sei lá o quê, né? Porque a gente, além de ensinar os conteúdos, né? Tem que educar. A gente tem que educar a questão do respeito. E o respeito vem acima de tudo isso. É verdade. Entende? Então, o respeito, seja a quem for, não manda em mim. Não é questão de mandar. É questão de respeitar. A natureza não manda. Por isso que eu digo assim, eu gosto de pensar nas coisas conectadas. A natureza, ela tá totalmente conectada com tudo que acontece, inclusive com nossos pensamentos, que às vezes não saem da nossa mente, mas estão aqui. As atitudes. E às vezes a gente pensa, então a gente tem que cuidar com tudo. Então essa áurea que nós estamos vivendo, né? E que nós estamos vivendo, ela é uma hora que está muito difícil, né, doutor? E isso está fazendo com que nós adoecemos. Sim, e também uma coisa aqui em Viamão nós temos o problema do lixo, né? A equipe anterior do ano passado deixou a desejar aquele pessoal que carregava os lixos para nós, né? Aqui para a cidade de Viamão. E mudou o ano, continuou a mesma equipe da prefeitura, né? A mesma administração, e o lixo continua a mesma equipe que fez errado o ano passado, que deixava o lixo por toda a cidade, continua igual. Então, e também aí é um problema do município, né? Do estado em si, que não ajuda. Sim. Em relação à parte do lixo, né? Então, você vai acumulando lixo pela cidade, vai acumulando a questão de ratos, baratas, aranhas, cobras, porque tem um lixo acumulado em vários locais. Se a gente começar a olhar aqui nesses grupos que tem de Viamão, é impressionante as fotos, os vídeos que eles mostram. Os lixos Mas assim, uma vez me perguntaram, eu estava fazendo um trabalho de educação ambiental sobre separação de resíduos, né? E me perguntaram, professora, para que eu vou separar se não existe coleta seletiva aqui na nossa cidade, né? No local que eu estava, né? Eu disse assim, independente de existir a coleta seletiva na cidade, nós também temos que fazer a nossa parte. Sim, é o que eu E eu tenho que começar a aprender, e quando eu sei o que eu tenho que fazer e separar, eu também tenho moral para cobrar os governos. Então, são todas as pontas que tem que estar trabalhando junto. Tem que ter argumento, né? Não jogar lixo no chão. Isso está na nossa mão, não está na mão do governo. Uma vez uma colega de faculdade, dentro da faculdade, abriu, e eu não era nem ambientalista naquela época, nem era educadora ambiental, eu sempre estava fazendo a faculdade. Jogou o papel no chão, eu disse, tu não vai jogar esse papel no chão, né? É uma faculdade de educação, de licenciatura. Olha só que absurdo. Né? Ela assim, mas não tem lixeira. Leva pra casa. Põe no teu bolso. Tu sabe Põe no teu bolso. Põe na bolsa. Antes de eu ser médico, a gente fez quase 5 anos. Nós fizemos faculdade juntos, olha né? só. Eu fiz a faculdade de ciências, licenciatura em ciências, na PUC, e depois ela fez, a gente quase 5 anos. Viu só? Andressa? E vê que é uma questão cultural, né?
Eu tenho uma amiga que ela mora no Japão e lá ela conta que eles não têm lixeiras nas ruas. Eu também não tenho lixo, bem. Eles não têm, porque as pessoas levam lixo pra casa. Mas é o Para que lá aconteça o descarte correto, eles têm bem tudo já separado, enfim. Porque é uma questão cultural, né? Na rua, quando acontece isso, Eu tenho, meio amigas, doidinha, eu tenho né? amigas lá e a lei é muito severa. É extremamente. Se tem filho e não vai na escola, eles já estão indo lá. Por que a criança não compareceu? Olha que legal. É, Nossa, e é uma questão de cultura, de educação entendimento, também, né? educação. Brasil, E por roubo favor. também. E roubo. Que legal. É, não, é extremamente seguro, extremamente, porque as consequências são extremamente rígidas também, né? A Aurice estava comentando. Eles devem ter expansão de consciência lá, né? Com certeza. Mas eu acho que tem outras questões de desmatamento. Também. Né? Contribui. É verdade. Tem muitas outras questões aí que vêm desde a época do descobrimento do Brasil. Né? Todas as consequências do nosso país ser do jeito que é, vem da forma como nós fomos invadidos. Eu não sei como é que é aqui. Né? Não. Foi a forma como nós fomos descobertos. E a forma como nós fomos descobertos foi um projeto. Né? É um projeto no qual existe até hoje. E esse projeto nos mantém numa situação, não estou querendo tirar a consciência e a minha responsabilidade, entendeu? Porque agora somos nós que temos que mudar isso, né? Não é fácil. Mas tudo é um projeto de formação de uma mão de obra, de um povo, de uma cultura, né? E as religiões de matriz afro são uma resistência a isso, entende? E elas têm que voltar a ser essa resistência, entende? Porque a forma como nós fomos invadidos e acabaram com nossos indígenas, né? E nos escravizaram, entende? E nos trouxeram a forma que nos trouxeram, é um projeto político e econômico que vem desde a época do mercantilismo. Então, o professor de biologia também estuda história. Que legal, né? Aqui a Mulher de Aruanda é um chamado a todos os Eu não sei povos. como é que é aqui em Viamão, mas lá em Gravataí é difícil de achar natureza. É muito Aqui em difícil. Viamão até tem, né? Tem. Né? Casas, apartamentos, edifícios, né? É muito difícil. E tu achar um cruzeiro também, que a gente usava muito chão batido. Chão batido. Aqui em Energia, Viamão tem bastante né? ainda. Pois não é. tem. Essa é outra questão de que, assim, ó, a gente culpa, né? A gente também responsabiliza os quem põe esses serviços em esquina e tudo mais, né? Mas essa era uma prática que já existia antes de pavimentarem tudo, né? É claro que temos que nos adaptar a essa nova realidade. É claro que, assim, a evolução significa mudança, não significa melhorar, né? Na biologia, evoluir é mudar. Flexibilidade, como a pauta de hoje, né? Mas também tem essa questão da forma como a urbanização se constituiu e foi excluindo espaços naturais no qual nós, né, colocávamos nossos despachos, né, nossas oferendas. Mas o que a Aurice falou é muito certo. Se antes era largado na esquina de chão batido, hoje não tem mais chão batido. História, né? Vamos pensar junto o que a gente pode fazer. É outra história. Outra história, né? Tem lugares aí, locais que também eu, como dirigente que sou e também a ativista social, a gente está batendo muito em cima dos lugares próprios que a gente possa ter, lugares sem ter que pagar para colocar as nossas oferendas. Então, assim, a gente tem que se adaptar, achar outras formas. Sim. E o Festival de Oxum também vem dizendo isso. Exato. Vai vir uma mágica ou vai vir um caminhão do lixo no outro dia cedo e levar tudo? Então, assim, se é pro caminhão do lixo levar, então deixa que eu mesmo planto. Eu escolho o lugar de plantar. Entendeu? Então, Então, em Gravataí nós tínhamos o santuário afro, que era apropriado para isso. Mas a gente entrava lá no portão, para descer uma escada, se deparava ali com cabritos, mais cabritos, né? As pessoas com troca, que nem desciam lá embaixo, acho com medo, né? Deixavam nos degrau. Aconteceu o quê? Fechou. Pois é. Né? E aí, desculpe os meus irmãos de religião, né? Mas qual é o fundamento de matar um cabrito e olhar no cruzeiro, gente? A senhora que é mais antiga do que eu, mais velha, mais experiente. Qual é o fundamento? Tem fundamento? No meu entendimento, não tem. Não tem fundamento. Quem não é da religião vai dizer o que disso? Se tu vai pegar uma carne que tu pode alimentar um monte de criança, tem um monte de criança na vila matando fome, tu vai pegar e vai matar e largar no cruzeiro um cabrito, qual é o fundamento de tudo isso?
Não, tem que vir com argumento pra me convencer. Porque de verdade não me convence. Entendeu? Então, assim, tem alguma coisa errada. Nós estamos andando na contramão. Quem vai levar essa carne? É o lixeiro, é as águas, é o rio, é o terreno baldio. É só pensar. Então a gente tem que ter essa clareza. Me desculpe meus irmãos batuqueiros, mas juntos a gente tem que pensar. Qual é o sentido, qual é o propósito disso? Né? Então, assim, a gente está andando na contramão. A gente está dando 2 tiros nos pés. Me desculpa, mas é a verdade. Pode falar, dona Juliana. Só para esclarecer, nós 3 aqui que estamos, né, na organização do projeto do Festival de Oxum. O Festival de Oxum não vem ditando regras, mas a gente vem tentando fazer, porque a Mãe Josi fala muito, a expansão de consciência, na verdade, dos nossos irmãos de axé. Para que as pessoas entendam a verdadeira importância da natureza e quem cultuamos e como podemos adequar, na verdade, o que a gente vem fazendo, né, há muito tempo. A questão do festival. A Mãe Josi falou exatamente o que eu queria dizer. Sobre a questão dos lixos. É que me sobe o sangue na cabeça. Sim. E aí já tomar conta. Eu já tava me roendo aqui pra poder falar também, eu esperando. Porque mas a gente se esquenta, porque não tem. Gente, as pessoas reclamam muito do poder público. Ok, a gente sabe que tem muito erro, realmente. Mas falta muita educação. Educação dentro das casas, educação ambiental, educação dentro dos terreiros. Babás e as entender que somos multiplicadores. E que todos aqueles que vêm atrás de nós, eles precisam da nossa orientação. Se a gente parar, a gente começar uma gira, um batuque, uma umbanda e fazer uma fala da expansão de consciência, e ali a gente falar sobre meio ambiente, falar sobre educação em casa, a Aurici que é professora, as crianças vão estar indo para a escola realmente com uma falta de educação com os educadores, sendo que os educadores não têm essa tarefa, né? Então, é um conjunto de situações que eu acho que precisa reavaliar. É por isso, lá em casa o Exu vem falando há uns 6 anos já, o mundo tá doente, e cada dia eu tô entendendo mais o que ele queria dizer. E os atestados de seriedade mental, tem que ter. Então, é muita coisa. E as pessoas cobram demais do governo, só que se anulam da sua tarefa. E isso é muito complicado. Eu sei que não é pauta, mas se pudesse aproveitar a presença já do médico, a gente pedir só para ele falar também a importância da quantia das vacinas que estão disponíveis aí e as pessoas não tomam. Se vocês pensarem agora, por exemplo, a vacina da gripe, e a gente está lotado, todos os hospitais da Porto Alegre, Grande Porto Alegre, e em todo o Brasil está tudo lotado. E quando se chega a ver que tem 54% só de vacinados, e a secretária de Saúde do Rio Grande do Sul, ela falou que dos que morreram, os óbitos que morreram nos hospitais nos últimos 2 meses, 3% eram vacinados. E dos que estão internados, 70% não estão vacinados. Depois eles culpam o governo também. E aí, não faz o que está na mão deles. Mas aí tem que pensar que assim, o governo teve culpa por ter negado as vacinas. O governo foi contra as vacinas. Então, esse foi o erro, né? E aí mudou a opinião das pessoas. As pessoas eram... Não tomam mais. Todo mundo queria tomar vacina. O Brasil era o espetacular expert em vacina no mundo. Foi plantada uma ideia que vacina faz mal. Falta expansão de consciência, né? E isso foi da direção do governo federal. E mudou. Então, o que aconteceu? As pessoas não vacinam, nem as crianças. Sarampo voltou, polio voltou, que nós não tínhamos mais. As crianças não são mais vacinadas para polio, não são mais vacinadas para sarampo, não são vacinadas para mais nada. Porque as pessoas não acreditam mais. Porque foi implantada uma ideia, até hoje, de pessoas que dizem não façam vacinas. Infelizmente é isso. E na época do Covid, a enfermeira Magda e eu, a gente estava numa ONG, nós atendemos 1.500 pessoas aqui em Viamão, 1.500, com pessoas com Covid. Nós fazíamos 14 dias de atendimento, a gente dava testado, dava medicação, verificava a temperatura, a gente mandava a equipe lá para verificar a temperatura, a saturação. E foi um sofrimento, porque as pessoas diziam, não, eu não quero tomar o teu remédio, eu quero tomar aquele remedinho que era mostrado assim, olha só, o remédio da malária. Então, assim, as pessoas não acreditavam mais na saúde. Então, foi feito coisas erradas no Brasil. Mas, assim, o Brasil é um país maravilhoso. Eu adoro o Brasil. Eu tenho a minha mãe tocava o hino nacional, se emocionava, ela chorava. O cardiologista pediu para ela, para de tocar o hino nacional. Tu chora! Teu coração, ela muito na coronária, né? Ela parou de tocar. E eu tenho muito tempo para o Brasil. Só que as coisas que fizeram no nosso Brasil foram terríveis.
para a saúde no Brasil foi destruída, que se construiu muitos anos, nos últimos anos, infelizmente. E isso, concordo contigo, a gente tem que voltar a vacinar. Só que a gente tem que fazer uma educação nas escolas de novo para tentar recuperar. A educação de novo, né? Falar em governo, mas os nossos não se elegem, né? Nosso povo não é unido. Porque a gente poderia ter muitos dos nossos lá. Né? A gente vê, não, eu vou votar em ti, vota secreto, não vota. Aí eu não vou votar nele, vai ganhar dinheiro lá. Ai, porque roubou meu filho de santo, sabe? Essa espiritualidade pequenininha, sabe? Sabendo que qualquer um dos nossos entra lá para lutar por nossas causas. Não, mas é que eles não têm situação de consciência. Eu nem sei mais, tá? Tudo... Vamos acreditar que Vamos acreditar, não ter fé. É o que eu peço. A gente tem uma pergunta ali da plateia, a Magda. Boa tarde. Primeiro, dar os parabéns para a mesa. Bem, né, o assunto está rendendo bastante. Eu poderia fazer um monte de perguntas, mas já que é uma só. Sobre a religião, né? Eu não sou de Umbanda, não sou de religião afro, mas vou tentar misturar, assim. Eu acho que a política sim está ligada à religião, não tem como a política estar ligada em tudo, não tem como escapar, e deve estar. Juliano falou sobre a questão da educação, acho também que falta um pouco de educação, e a escola não é lugar de ter educação dentro de casa. Minha pergunta é principalmente para a Josi. O que nós, eu digo nós porque eu faço parte aqui do projeto também, né, e o Dr. Rafael, mas o que nós poderíamos planejar unindo a religião afro com a questão da vulnerabilidade e da questão ambiental? Porque a questão de aqui acolher tantas pessoas vulneráveis, que a religião, em qualquer casa, ela atende, ela acolhe, isso é na verdade, talvez mais que muitas outras religiões, né? Ela acolhe. Mas que projeto poderíamos fazer que envolvesse a educação dessas crianças, que às vezes nem tem, que vão para a escola, e a questão da saúde, da educação, enfim... Que projeto poderia se ter com as crianças, ou já se tem? Ligando política, ambientalismo e educação e saúde. Na verdade, Magda, já tem esse projeto, né? Que nem eu digo, a gente faz o que está na nossa mão. Nós mesmo, dentro do terreiro de Xangô, dentro do Centro Universalista Marlene Chaves, a gente já tem um projeto futuro aí que a gente vem falando sobre educação, sobre derrubar os muros e criar as pontes, sobre fazer a criança respeitar, sobre juntar o lixo do chão, botar na lixeira. E a gente está, inclusive, escrevendo muitos projetos para conseguir ajuda do governo, para a gente colocar em práticas mais e mais ações. Nós estamos fazendo a nossa parte, entendeu? E o Festival de Oxum, ele vem fazendo isso. Ele vem linkando tudo para a gente adentrar as escolas, colocar os programas, os debates, entendeu? Tudo que é projeto já dentro, com a criança também, para levar para casa. Linkando a religião de matriz africana e a proteção dos rios, né? Na verdade, já tem esses projetos. Acho que ela pode complementar o que a mãe Josi traz, né? A gente está iniciando com esse projeto Oxum, mas eu acredito que isso já tinha que estar há muito tempo acontecendo, e que bom que está acontecendo agora, né, gente? Mas o trabalho, eu acredito assim, o trabalho tem que ser um trabalho em rede, articulado e conjunto. Quando o Baba Juliano traz para cá, pra gente, né, da questão dos terreiros, né, como que a gente pode fazer, se a gente tivesse, se os terreiros, olha, nós temos o Rio Grande do Sul com o maior número de terreiros, mais que Bahia, que Rio de Janeiro, né? Então, assim, concentrado muito na região metropolitana de Porto Alegre, né? Gravataí, Alvorada, Viamão, né? E tudo mais, né? Se cada centro pudesse começar a fazer um trabalho com seus filhos, conjuntamente com as famílias, como dissesse, né, de parar um momento. Hoje nós não vamos ter aquela tradicional, né, sessão, né? A nossa sessão hoje vai ser conectar. Eu estou me metendo, talvez, né? Eu sou da Umbanda, mas eu sou ali uma cambona, né? Não coordeno a casa. Mas assim, se a gente tivesse um trabalho que nós pudéssemos ter uma roda de conversa, não um trabalho de cima para baixo, entendeu? Vai uma professora lá, né, trazer o seu discurso,
Discurso nós já estamos cansados de ter. Desde a Rio 92 a gente está nessa luta, né? Mas um trabalho de roda de conversa, de escuta apreciativa, sabe? De assim, ó, qual é a tua dificuldade aqui na casa de poder encaminhar o lixo? O que você não sabe? Perguntaram sobre o óleo de cozinha. Gente, os centros poderiam fazer sabão. Poderiam fazer sabão e não se compraria mais sabão. E não é difícil fazer sabão. Né? Então, e o sabão poderia ser vendido a preço de custo, a preço barato, para a comunidade que está ali. Né? Você podia ganhar dinheiro com o lixo. Todos os centros urbanos tivessem lixo, existe como tu vender o lixo. Quando eu trabalhei aqui no 20 de setembro, aqui na Sicília, nós fizemos uma atividade de educação ambiental que formou um projeto com os alunos. E ali esse projeto, a gente se manteve só com a venda de sucata. Eu tinha os alunos, nós tínhamos o nosso dinheirinho para fazer os nossos passeios ambientais. Né? Então, assim, tem como gerar renda a partir dos resíduos. Tem como. E todos os centros poderiam ter uma articulação com os pontos de coleta. Estão querendo acabar com os coletores, coletor de lixo na rua, os centros. Mas eles prestam um trabalho honesto, eles são que limpam a nossa sujeira. Que realmente limpam. Né? Limpam a nossa sujeira. Mas a gente tem que aprender a separar. Não ir sujo com cheiro de carne. E aí é uma desses projetos que a Magda falou que nós podemos aplicar, né? Exatamente. E eu acho que o Festival Oxum, ele vem fazendo isso. A proposta, uma das propostas é esta, né? É isso aí. Eu tenho duas perguntas. Uma é para vocês que estão representando o Festival de Oxum. Se o Festival de Oxum fala para todo o público, todos os públicos, todas as religiões, e que outras alternativas, além, né, de lives de representantes, né, da matriz africana estar à frente desse projeto, que outras ações vocês vêm desenvolvendo pensando em chegar no padre, em outras pontas de pirâmides? O que vocês estão pensando em relação a isso? E também quero perguntar para o Dr. Rafael, que é um representante da Igreja Católica, né? Porque não é só dentro do terreiro que tem a falta de consciência, a falta de educação, né, de consciência ambiental. Se dentro da Igreja Católica, Dr. Rafael, dentro daquilo que tu vive, da tua prática, tu tem conhecimento de alternativas que vem desenvolvendo dentro da Igreja Católica para trabalhar a preservação e a consciência ambiental? Existe essa educação? E de que forma? Primeiro eu? Exato. Existem vários projetos da Igreja Católica, a nível nacional, a nível municipal também, da parte ecológica. E eles fazem no grupos de jovens, no grupo de casais, tem os encontros de casais, ECC, e tem EJC, que é Encontro de Jovens com Cristo, que eu fiz. E aí sempre, toda a parte alimentação, as pessoas fazem alimentação são a parte que precisa ter a coleta, a separação, é feita a separação. Né? E isso tanto você trabalha permanentemente. Trabalha permanentemente. Com todos os públicos. Com todos os públicos. Desde a catequese até os encontros de casais. Não, é mais nesses adultos e jovens. Na catequese existe a palestra relacionada a isso. Existe na palestra pré-casamento, pré-matrimonial, também se fala uma coisa sobre ecologia, também que foi incluída recentemente. Ah, que legal. Então tem algumas coisas que estão sendo feitas. Né? Eu vou falar por mim, que já faço um projeto que é a união de todos os povos. Isso aqui já é uma conversa que a gente está juntos pensando numa forma de prevenir. Então, Mulheres de Aruanda já é um chamado a todos, independente da religião, né, Joyce? Então, a gente atira para todas as áreas, todas as, vamos dizer, as profissões, crianças, jovens, velhos, através do samba a gente vem falando de todas as formas possíveis. Então, o nosso trabalho universalista, né? O próprio Centro Espírita, o Terreiro do Pai Xangô já é um centro universalista. Ele fala o quê? Do universal, né? E uma coisa é certa, né? Pra gente conseguir isso, primeira coisa, é se unir. É se unir. E qual é o propósito? O propósito é proteger. Então, assim, a gente vai precisar mudar a forma na cabeça da ponta da pirâmide. As pontas das pirâmides tem que estar com uma expansão de consciência e ver o que junto com a mãe Nicole, né, que está há algum tempo muito mais do que eu na religião, o que eu posso tirar com a mãe Nicole de bom para colocar dentro do meu terreiro, com o babá Juliano. É isso.
é a gente se juntar, né? E tem representantes de outras religiões que fazem parte da equipe do Festival de Oxum, pensando nessas alternativas? De outras religiões, eu acho que não, né? Nesse momento, não. Não foi esse Mas tipo. é aberto, Não né? não é fechado. Eu acho que eu tinha que preparar as crianças, né? Esse é o intuito também do O festival. futuro do mundo, da terra, as crianças, né? Não só nas escolas, mas no dia a dia, dentro dos terrenos, nas nossas casas. Preparar e conscientizar as crianças, né? Isso. É o que nosso pode, futuro, que né? não pode, né? Já moldar, já preparar. Eu concordo que a gente É. tem que conscientizar as crianças, mas faz muito tempo que a gente vem falando isso de conscientizar as crianças, né? Eu acho que nós temos que, para ter uma consciência coletiva, a gente tem que começar pela consciência individual, né? As crianças são importantíssimas, mas elas vão herdar o que nós estamos fazendo hoje. Exemplo, né? O exemplo que nós estamos fazendo hoje. Então, é muito importante, né? As crianças, elas precisam... Eu fico pensando, eu vou pro ato, eu faço isso, eu vou aquilo, né? Vovó muito louca, né? Mas eu fico pensando, o que eu vou deixar pro meu neto? Né? Então, a consciência individual vai formar a consciência do coletivo. E eu acho que o Festival do Oxum não está fechado para outras religiões. Não. Eu acho que nós não devemos ser fechados, isso já aconteceu e não funciona, ficar fechado num núcleo só, né? Eu acho que nós estamos hoje numa emergência climática, o nome está dizendo. Emergência climática. Tanto não é fechado que ele é um projeto que tem 6 casas diferentes. Então a união já está aí, né? Já está aí. 6 cabeças pensantes de segmentos diferentes, pensando junto o que a gente pode fazer. Tem ambientalista junto, então a gente tem toda uma rede. O Festival de Oxum, ele vem fazendo isso, né? Mas aí posso fazer uma colocação? Por exemplo, do pessoal que tem a posição... Sacerdote? Não. Pessoas que são gays, lésbicas, têm características, como é que é? LGBTQIA+. Quando tu coloca, como é que é o termo do programa esse? Festival do Oxum. Festival de Oxum. Se tu pensar em Festival do Oxum, tu colocar só o Festival de Oxum, tu não vai conseguir colocar igrejas evangélicas nem a igreja católica. Porque tu vai ter que abrir o nome, né? Porque o Festival de Oxum, tu fecha em termos de... Religioso, dias de matriz africana. É porque foi a criação do projeto, né? Sim, isso. Que nem foi... Mas é aberto. Foram abertas as letrinhas, foram aumentando as letrinhas cada vez que aumentava. E eu acho que do Augusto teria que ser a mesma coisa. O Festival do Oxum teria que ter alguma mais letrinhas também. Para chamar outras religiões. Né? A gente está com a questão... Por acaso, eu sou ambientalista, represento o Instituto ECO aqui, né? E por acaso eu sou um bandista, né? Então, não foi... Não sei se foi por acaso, a diversidade está aí se já, né? A diversidade, né? Então, assim, mas quando o ECOA foi chamado ouviu esse chamado, né? A gente, enquanto ECOA, a gente não trabalha só com os terreiros, né? Nós trabalhamos até o pessoal que acho que é da Igreja Católica, Ecologia Integral, né? Que é o projeto. A gente também trabalha com os LGBTs. Tem várias abas, né? A gente tem várias abas. A questão do Festival Oxum foi vincular Oxum com água. Sim. Entende? Sim. Né? Não, eu só estou dizendo. Mas não, eu lhe entendo. Quando ela colocou aqui para aumentar as outras religiões, tem que mudar as letras. Por exemplo, lá em Salvador. Mas Salvador, isso nada é fechado. Salvador, a Igreja Católica e a Umbanda são Ô, doutor Rafael, o senhor tem que... trabalhos conjuntos. O senhor tem que pensar que é universalista, que nem o senhor é católico e ele faz um atendimento gratuito dentro de um terreiro que é um centro universalista. Então é mais ou menos isso, entendeu? É aberto a todos. Como ele começou a partir do pessoal ali, estamos com a questão do Festival Oxum, mas a ideia é a água. Sim. Tá? É a questão água. Então é uma coisa que nada é fechado, né, gente? Não é, não. Nada né? Como eu disse, não dá pra ficar encapsulado, não. Sim. Né? Então é fechado. Mas tem gente de outras religiões com a mente muito fechada. Algumas religiões são mais difíceis de ter contatos, né? As igrejas evangélicas já não aceitam muito a Umbanda, né?
Eu acho que é que nem Mulheres de Aruanda não era um chamado a todos os povos. E é isso que o doutor Rafael está querendo dizer. Daqui a pouco ter um complemento no próprio nome já agrega outras pessoas do que deixar restrito a Festival de Oxum. Oxum meio que delimita e direciona para a matriz africana. Como eu estou na aba, Festival de Oxum é um chamado a todos os povos. O que eu acredito, na verdade? Que as pessoas que não vão agregar a esse projeto é porque já existe o preconceito. Porque a gente não está falando, se reunindo um grupo de pessoas para falar sobre religiosidade. Eu, particularmente, não gosto nem do termo religião. Né? Eu pratico de uma visão de mundo. Da tradição de matriz africana, então já é diferente. Né? A nossa tradição ela não se desliga em momento algum. Então não precisa religar, diferente das outras religiões. Então quando a gente fala de Oxum, nós não estamos falando de religiosidade. Nós estamos falando da mãe, do útero, da força das águas. Nós estamos falando de história. E para chamar a atenção dos sacerdotes, né? Exatamente. Entendeu? E linkando com o que aconteceu com essa tragédia, né? E eu digo, em cada espaço que eu tenho, eu digo, Oxum não fez isso. Né? Apenas ela está mostrando que precisa ser mudado. Ô Babá Juliano, e quando houve a enchente, nós recebemos, nós que eu digo, o povo de matriz africana, recebemos críticas da igreja evangélica dizendo, viu o que vocês estão fazendo? Porque é onde tem mais casas. Então eles falaram que a culpa era disso. Olha só, entendeu? Então assim, a gente tem que cuidar com os tiros nos pés, né? Sim, tem que tentar ver onde pode se comunicar. Né? Exatamente. A gente que eu tenho uma obrigação, eu tive que sentar perto de um exagero. Daí a mãe Manjade falou, meu senhor, aí a gente fez com o mundo. Essa eu não fiz, não. Tu não parou de cair água lá de cima de chuva, dormiu, e eu não tinha pra onde botar, e transbordou. Não, nós somos tudo que é culpado. Eu estava sentada perto, tinha que ir, sabe? Daqui a pouco fazer as mães brigar, né, gente? Sabe? Ela foi tudo. Não parou de chover, não tinha pra botar. Foi devastando tudo. Porque, infelizmente, o que cair no rio da mãe Oxum e que transportar vai cair na mãe Oxum, gente. Da chuva, né? Mas eu ainda acho que é a culpa do pai Oxalá. Lá em Cruzeiro do Sul, eu morei. Eu trabalhei 8 anos em Cruzeiro do Sul, uma cidade que eu gosto muito. E morei 5 anos lá em Cruzeiro. Morava 3 anos lá já e 5 anos em Cruzeiro. O ano passado, na inundação, teve um bairro inteiro foi inundado. Eram mais de 8 metros de água. A Igreja Católica lá de Cruzeiro, desse bairro, é o primeiro bairro fronteira com a Jade. Ela subiu a igreja, então mais de 6 metros, entre 6 a 8 metros, e ficava em cima a Nossa Senhora de Fátima, uma imagem da Nossa Senhora de Fátima. A igreja foi caindo, né? A água foi descendo, a igreja foi caindo, quebrou toda, e a Nossa Senhora de Fátima ficou retinha, não quebrou. E ela ficou no meio da água, no meio das pedras, e ficou intacta. Caiu na água e tudo, o pai depois se recolheu, e aí assim, ó, foi dizimado o bairro inteiro. Tinha colégio, tinha posto de saúde, tinha um monte de residência, tinha empregos, foi tudo dizimado. E agora foi proibido ter moradores naquela região. Sim. Todo mundo que está ali vai ser transferido para um outro local, não dá mais adiante. Né? Só que o centro de Cruzeiro é todo ele ligado com o rio. Tem o rio, tem uma rua, depois é a praça e a rua principal. E a água sempre passava até a rua principal. E dessa vez passou e foi adiante. Né? Então, a água destruiu a cidade, e destruiu todas as cidades, né? Em volta da região, Encantado, Lajeado, foi destruindo. E isso foi uma coisa assim que pegou todo mundo de surpresa. Né? Sim. Todas as igrejas, os casos de Umbanda... não tem religião certa daí. Balançou o barco, eu costumo dizer, não adianta entrar em atrito, porque a hora que balançar o barco, a gente vai ter que se segurar em todo mundo. E foi água abaixo, igreja... culto evangélico, terreiro, hospital, tudo. Então, assim, ó, não adianta.
Não adianta, entendeu? Até hoje Canoas o HPS está inundado, não consegue arrumar. Diz que a de 1940 e poucos. 41. Não foi tão devastadora como essa. Né? Mesmo com a implantação ali do mercado público, né? Do pai baralho de botar o calçamento ali. A água não invadiu, já foi em calçamento também. Agora foi uma catástrofe mesmo. Eu acho assim que a questão do Festival Oxum, na verdade, foi uma tentativa de convergência de todos os terreiros, de todas, para pensar também. Um alerta, uma chamada de atenção. Assim, da gente convergir num pensamento também de unidade, entendeu? Eu acho que nós, enquanto matriz afro, também precisamos pensar sobre isso, né? Então, eu acho que é um chamado, entende? É um chamado para que também possam vir a pensar nisso, porque isso está afetando a todos. Então, se usou esse termo, né? Esse termo nesse chamado para ter essa unidade também. Né? Tem um solo, né? O solo, acabado de ozônio, cada vez mais está se rompendo, abrindo. É uma pauta bem necessária, né, gente? É muito E a legal gente essa vê pauta. que essa live é mais do que uma conversa, né? Ela é um chamado para ação, é movimento e é uma cura que começa com o nosso comportamento, né? Se cada um fizer a sua parte, a mãe Oxum vai sorrir, né? E aí os rios vão cantar e hoje o projeto Nosso Futuro saúda as águas de Oxum, saúda Oxum com essa música. Acompanhe a nossa apresentação. Yeah.
significa? O que significa Orimbá? Oromimai? Essa é Oxum suplica, né? Por favor, cuidem das águas. Gente, aqui é tudo assim ao vivo. O canto de Oxum, ele vem dando um recado para nós, como diz a Aurici, a gente precisa tocar o coração do ser humano. Nós, né, que somos da religião de matriz africana, não tem. O senhor gostou do cântico, doutor Rafael? Gostei. Bonito, né? O doutor Rafael é católico, apostólico, romano, e ele tá sempre aqui no meio dos tambores. E esse canto, ele toca o seu coração ou não toca? Quando o senhor escuta assim. Então já tá a prova que não precisa de sigla, né? Não, o não festival precisa, ele está não precisa. abraçando, né? Vamos lá, Andressa. Então, a gente tem pergunta lá na plateia. A mãe Patrícia da OIA fazer uma pergunta para nós. Boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Juliana. Na sua visão de Babalu Chá, a gente somos filhos da terra ou visitantes dela? Nós somos visitantes. Eu sou de matriz africana, mas eu hoje, né, principalmente, eu estou com uma expansão de consciência e acredito muito que nós estamos aqui para cumprir uma missão. Somos visitantes. Só uma passagem, né? Uma passagem. Se juntou com a mãe Josi. Se É. juntou com a mãe Josi, expandiu consciência. E me fala, enquanto a gente debateu aqui sobre lixo e tudo mais, nós voltamos para águas da vida, né? Enquanto muitos não têm água potável, outros desperdiçam sem pensar, né, Aurici? Até as inteligências artificiais hoje, né? Elas usam a água para refrigeração, servidores, enfim, né? E aí eu queria que tu nos trouxesse assim, como que a população ela pode monitorar, né? Como que a gente, né? Vamos incluir aqui, como que a gente pode monitorar o consumo de água. Assim, no nosso dia a dia, na nossa vivência, dicas práticas, assim, para a gente conseguir ter esse olhar. Bom, controlar, saber quanto tu consome, né? Tu tem que fazer uma leitura do teu hidrômetro quando fechou a leitura e depois quando vai fechar de novo. Aí tu vai saber quanto, até para você saber se está tendo algum escape de água, né? Se dá um aumento muito grande. Ultimamente lá em Porto Alegre, né? A gente anda meio confuso, assim, que de repente vem umas contas assim absurdas. Mas se tu souber, se tu for monitorar o teu hidrômetro, assim como acontece na luz também, tu pode fazer isso, né? Tu pode controlar isso e aí tu vai saber quanto tu consumiu, vai fazer um cálculo de consumo e existe até aplicativo para isso, gente, para fazer isso, tá? Agora, enquanto o uso no dia a dia de água, né? O uso no dia a dia de água, a água é um elemento muito importante para a nossa vida, mas também muito frágil, né? Para a gente ter essa água pura, limpa aqui, né? Há um gasto muito grande para ir. E a gente acaba usando a água pura, limpa, para coisas que não precisaria ter água pura e limpa. Água tratada, que eu quero dizer. Sim. Né? Então, por exemplo, assim, se tu vai fazer... Quase todos nós aqui temos lavadora de roupa em casa. E muitas lavadoras de roupa, ela tem o escoamento da água, certo? Se tu pegar esse escoamento da água de lavar roupa, né? Hoje eu quero fazer uma faxina na minha casa. É uma dica bem prática, tá? Eu quero fazer uma faxina na minha prática. Vou lavar minha roupa. Saiu a água, tu pode até dispensar aquela primeira água que sai mais suja, a água do enxágue, tu pode usar para lavar roupa, tu pode usar para lavar o carro. Que isso tá na nossa mão, né? Que tá na nossa mão. Aí tu vai reutilizar, que é os F's que a gente reutilizar, reciclar, repensar. Tu vai reutilizar. Tu tá repensando o uso dessa água, tá reutilizando e dando um novo encaminhamento, né, para essa água. Então tu pode fazer esse aproveitamento. Assim como da água da máquina que eu faço, outra coisa, eu tô até pensando no que eu faço, tá? Já tô... a gente tem o descarte do lixo. Eu falei do lixo, que o lixo não pode ir sujo né? E me disseram uma vez assim, tá, mas tu vai gastar água quando for lavar o lixo. Tu não precisa gastar água. Então, por exemplo, quando tu vai lavar louça, já vai 2 dicas aí, tá? Tu vai lavar louça. Tu vai abrir a torneira, vai pegar daquela primeira jogada de água, vai pegar a tua esponja, vai ensaboar. Fecha a torneira, ensaboa toda a louça e depois tu abre. Agora tem gente que está ensaboando e a torneira está correndo. E até... Claro. Eu sou filho de nordestino, meu pai era de Alagoas.
Então, assim, a água para o nordestino é fundamental. É raro, é sagrado. Então, assim, eu fico indignado, às vezes, assim, nos avisos, às vezes, as pessoas vão fazer barba ou escovar o dente e a torneira ligar. Era a próxima dica. As pessoas que são zeladores nas ruas, às vezes, eu sou um cara super calmo. Mas quando mexe com umas coisas por exemplo, falar mal do meu internacional, falar mal Concordo plenamente. de algumas coisas, assim, eu fico indignado. E da água, assim, eles vão varrer o chão, em vez de varrer, eles vão botando água. E vão empurrando assim, um cantinho de nada de lixo. Vocês estão empurrando uma folhinha com a água. Isso é botar água tratada fora. Tá bom. Aí eu saí. Então, essa é outra coisa. Tu pode jogar essa água que tu guardou também, né? E mais uma dica que muito interessante que a minha irmã fez na casa dela: coletor de água da chuva. Que também pode. Tu pode pegar o coletor de água da chuva, fazer ela para lavagem de casa, usar na lavagem de roupa, né? Então tu pode ter um coletor de água da chuva, vai reduzir a tua conta, né? E tu vai dar um reuso para isso, né? E outra coisa, gente, óleo. Falando do óleo da cozinha, vou voltar no óleo da cozinha. Não se joga óleo de cozinha no ralo da cozinha. Não se joga óleo de cozinha no solo. Solo tu vai entrar no lençol freático, tu vai entrar a água da chuva, vai levar aquilo. E para tratar e tirar esse óleo é muito mais difícil. Então tu pode pegar o óleo, coletar o óleo, encaminhar para uma empresa que coleta ou promove em alguma associação lá a produção de sabão caseiro. E falando em água, eu queria perguntar para a mãe Nicole o que a mãe Oxum representa para ti, né? E qual que é a ligação dela na tua visão com os rios? O que ela representa na minha vida. Isso. É meu ar que respira, minha mãe, minha amiga, meu tudo, meu alicerce, é a força, né, a energia que me dá para vir todo dia me levantar, né, pregar a religião, expandir a religião, dar uma palavra amiga, orientar as pessoas que batem na porta, né, é tudo para mim. E a ligação dela, Oxum, né? Eu sou suspeita porque eu sou de Oxum, né? A palavra, por isso né? você foi convidada para lá. Mas já vem lá, no livro caminhótico, né? Que a gente, as mulheres quando geram, né? Então já vem de lá. Nosso corpo é 70% água, né? Então já vem tudo, Oxum é tudo. Ela tem uma ligação muito importante, né? Como todos os orixás, senão a gente não precisava sentar, né? Sim. Todos os orixás, cada um tem a sua ligação, né? O universo, a sua responsabilidade, vai lá, abre, no mundo ao trabalho, é interessante. Mas o Oxum é uma ligação muito grande, é a força, né? É a energia, é a água, é a vida, né? Também é a mãe, né? Criadora, que cria, né? Que traz, né? Novos elementos, a planta, né? Que morre uma plantinha, vem outra, né? É assim são as crianças que vêm vindo, né? Sim, desde o ventre mesmo. Né? É tudo. É tudo, né? E que essa conversa ela não termine aqui, né? Que ela se espalhe como uma semente nas rodas de conversas, nas escolas, nos terreiros, nos centros, nas praças, aí pelo mundo, né? E que vire atitude, né? A gente já está aí quase 1h30 de live, a gente vai ter que se direcionando para as considerações finais, né? E eu vou começar aqui com o Dr. Rafael. Eu gostaria que o senhor dissesse para a gente o que o senhor acha da proposta, né, de Mulheres de Aruanda trazendo essa temática e que mensagem final quer deixar aqui para a gente. Eu acho essa de Aruanda muito boa, muito interessante. Sempre temas interessantes, eu acompanho os temas, né, e acho muito legal isso. E que as pessoas voltem a se vacinar, as pessoas voltem a cuidar da água, cuidar da sua saúde. Quando estiver próximo de estou avisando, vai ter uma enchente, vai ter alguma coisa assim, se cuidem, pega essas coisas e deixam as coisas arrumadas, né? Tem bairros de Porto Alegre, bairros de Canoas, bairros, tem uma que não pega muito. Tem vários bairros, a Vila Augusta ali pega um pouco, mas a maior parte das cidades do Vale do Taquari sempre estão enche de água, então já sabe onde a água vai encher. Então, essas pessoas se direcionem, se cuidem e vão embora. Só para terminar, dar 2 exemplos, tá? Faz alguns anos, Rio de Janeiro, e minha mãe era carregada, então por isso que eu falo Rio de Janeiro, e Goiás, há muitos anos atrás, fazem, com os programas de saúde da família, eu sou médico de família,
Saúde da Família, eles fazem, quando vai vai ter chuva, vai ter problema de enchente, eles tocam um sinal, Uma sirene. e mandam a mensagem para as pessoas em volta. E aí eles têm locais onde as pessoas podem se abrigar. Já sabe direto para onde ir. Que nem os Estados Unidos tem, o Japão tem que falar. Existem esses locais preventivos. Rio de Janeiro e Goiás, mas é antigo, já década de 70, 80, 90. Então, isso são coisas que já acontecem no Brasil. Né? A gente fala, só o japonês é bem... Não, o brasileiro também é... Tem que ser divulgado, né? Tem que ser divulgado. Sim, mas o brasileiro também faz muita coisa boa. A gente tem só uma pergunta ali na plateia. Pai Cris, do Oxum. Boa noite a todos. Eu tenho uma perspectiva falando sobre as águas de Oxum. Nós, dentro do Rio Grande do Sul, né, e África, se a gente parar para analisar o nosso rio Guaíba, né, ele é como se fosse o rio de Oxum, né, lá para Nigéria, né. Aqui dentro, o rio Guaíba ele seria um dos rios mais importantes nossos aqui, né. E dentro dessa questão, eu questiono ao Festival de Oxum o que o prefeito, né, Eduardo Leite, disse sobre o que houve, né, de acontecer essa enchente toda, que deu todo esse repercutiu, né, todo o Rio Grande do Sul, porque eu tenho uma visão que alguns anos atrás existiam as drenagens do Rio Guaíba, né, em algumas regiões, e isso foi proibido. E se a gente analisar, depois que acabou as drenagens, que não foi mais feitas as drenagens, deu essa chuvarada grande, foi da onde ocorreu, né? Então acredito que isso tudo não foi questionado, e eu acho que ainda nem está sendo muito questionado, né? Então, é uma dica que eu também passo com o Festival de Oxum, de repente cobrar isso do porque o Rio Guaíba ele é um dos rios mais importantes daqui, né? Ele pega muitas regiões, né? Até bem na época dos escravos, tudo começou, foi ele que trouxe, né, os escravos aqui para dentro, né? Sim. Capuã, Porto Alegre, então acho que é um rio como se fosse um rio de Oxum, né? Na verdade, questionado foi desde sempre, né? E o Festival de Oxum vem com essa outra aba também chegando perto dos governos, entendeu? Então, a mesma pergunta que tu está fazendo, nós também, né? A gente vai fazer, estamos fazendo, e a gente conta aí com os governos, com as prefeituras de todo o estado, para nos auxiliar e nos apoiar, né? Segundo eles, o Festival de Oxum está aí, e é para nós juntos, com o governo, acharmos uma forma de proteger o nosso rio, né? Não só esse, como tantos outros, né? Porque tudo deságua aqui, né? Mais ou menos isso. E tem cidades, né? E até na serra, em outros lugares, que a água vem descendo e desemboca aqui. Tem isso também, né? De outros lugares, mas desemboca tudo aqui. E além disso, por exemplo, na região onde eu morava, Lajeado, vinha água de Encantado, vinha água de cima. Então inundava também com a água deles. Depois eles vão inundando cada cidade. Vai descendo e vai inundando, vai descendo e vai inundando. E nunca esquecendo que, independente do que o governo, os governantes, Pai Cris, vai fazer, o que nós podemos fazer hoje, neste momento? É conscientizar todo mundo e fazer a nossa parte, nós como sacerdotes que somos, né? Então o Festival de Oxum, ele vem fazendo isso. Ele não vem apontando, mas ele vem dizendo assim, ó, vamos juntos, vamos pensar juntos o que a gente pode fazer. É essa a ideia do Festival de Oxum. Eu tenho uma cliente que ela tem posto, né? E não é posto artesiano, é posto antigo. E é 30 anos. E ela disse que desde o início do ano, a água não dá mais para usar. A água está suja. Então é um alerta muito grande. Né? Vem dando recado, né? A Aurici, ela usou 30 anos a água, claro. Imagina. Ela não consegue mais. A Aurici, eu queria meio que deixasse aqui a tua consideração, né? O que tu acha da proposta, né, de Mulheres de Aruanda, trazendo essas temáticas, né? E que mensagem que tu quer deixar aqui pra gente? Só antes de eu falar isso, depois a gente pode conversar sobre as drenagens, as dragagens. Depois, na hora do coquetel, tem um coquetel atrás dos bastidores. Técnica nisso. Aí a gente pode, para não ficar completamente sem resposta, tá?
Gente, assim, ó, é a primeira vez que eu venho aqui, muita gratidão, sinto honrada de estar aqui nesse local, né, com pessoas, assim, significativas, que estão entrando na minha vida e que eu estou entrando na vida de vocês. E essa proposta da Luanda eu achei muito bacana, porque, assim, ela está aqui, mas ela está ali, né, ela está no, né, e ela vai promover essa, como é que é, expansão de consciência, né? E a gente está precisando muito de expansão de consciência, né? Porque tentaram limitar a nossa consciência, como o senhor disse, né? No tempo das medicações, no tempo da pandemia. Então, assim, eu entendo que estar aqui foi uma honra. A gente precisa continuar com isso. Agora quem sou eu para dizer que precisa, né? Precisa, é necessário. Né? Se faz necessário isso, porque isso vai para as redes sociais. Hoje a gente reclama tanto das redes sociais, mas as redes sociais têm que ser usadas para isso, como instrumento para isso, né? Um conteúdo, né? Um conteúdo de qualidade, né? E que possa até nos questionar, porque não quer dizer que a gente esteja completamente certo, isso completamente com saber. Na verdade, né? a gente está pedindo ajuda, né? Nada é fechado. Isso eu quero deixar também claro. Nada é fechado em si. A gente está sempre, né, no círculo. Então, me sinto honrada de estar aqui e precisar, estou à disposição como educadora ambiental, né? Aí para ajuda, para palestras. Não gosto de palestras, mas para roda de conversa. Né? Porque muitas palestras é muito chato. Então, para roda Porque tu não conhece as minhas palestras. Não, é que assim, ó, quando tu faz uma palestra que tu conversa com as pessoas, é uma coisa. É que as palestras da Mãe Josi é quase uma roda de conversa. A nossa palestra é roda de conversa, isso aqui é uma palestra, tá bom? Vem assim, não é que eu não gosto, tem muita palestra que eu vi que foram assim, sensacionais, né? Mas eu gosto dessa interação. Aqui o formato é assim, é a escuta ativa, mas também dando espaço para o outro, vamos trocar uma ideia, porque não existe verdade absoluta. Não, né? não existe. A gente junto isso vai é muito entrar. importante pra gente ter essa consciência. Não existe, na ciência sempre está mudando as coisas, a religiosidade também entendo como fluxo, né? Então, estou aqui à disposição e muita gratidão por isso. Legal. Sim. Eu vou falar por último, tá? Pronto. Babá Juliano. Agradeço mais uma vez o convite, né? Poder estar aqui novamente. Agradeço a Mãe Josi, ao Mulheres de Aruanda e ao Centro Marlene Chaves. Eu acho que todos os projetos que acontecem aqui são muito importantes e o Mulheres de Aruanda não seria diferente. A gente poder estar junto, né, falando sobre vários temas, trazendo essas pautas, trazendo, né, a interatividade das pessoas para junto, eu acho essencial. E a gente poder falar em nome de Oxum, falar em nome do meio ambiente, isso é necessário. Se a gente não fizer isso agora, não vai adianta daqui a 50 milhões de anos, né, como tem aí as previsões, sim, a gente querer se preocupar. Eu acho que tem que começar agora, né, que já está tardio. Tá atrasado. Para que a gente possa recuperar um pouco e pensar, né, assim como os nossos antepassados pensaram em nós, a gente poder pensar nos que vão vir depois. Então, muito obrigado. Legal. Bom, eu estou maravilhada com tudo, já te sigo, né, as pautas, as falas, eu estou assim maravilhada. E te acho uma pessoa assim muito de luz, uma pessoa muito espiritualizada. Ela que tá falando aí, gente. Eu sou capricorniana, eu sou meia quieta, mas eu analiso muito. Né? Eu falo menos, mas eu analiso bastante. E eu cheguei a essa grande conclusão, já te sigo, eu vejo as tuas falas. É uma pessoa que ela não está preocupada só com ela, está preocupada com o mundo. E se ela está preocupada com o mundo, ela está preocupada com todos nós. Do nosso destino, do que pode acontecer com nós e com os nossos que vêm vindo aí. Né? Eu amo a doutrina espírita, eu amo a Umbanda catequiza, né? Espiritualiza, educa as pessoas. Né? Porque hoje as pessoas estão muito egoístas, só pensam no material e a gente nasceu sem nada. E a gente vai sem nada, né? Eu acho que não precisa tanto, então tem que preocupar um com o outro. Isso te chama união, irmandade, respeito, né? As pessoas às vezes levam tudo para o coração. Então a espiritualidade, como disse para ela quando ela era mais nova, que tinha mais tempo, eu li muito livro espírita, isso me educou, me catequizou, para limpar meu coração. As pessoas levam tudo para o coração, são pessoas revoltadas, amargas, tristes, e a gente está aqui de passagem, tem que viver esses momentos, porque nós estamos sentados aqui.
Nós não estamos num hospital, nós não estamos numa cama de hospital sofrendo. Estamos tendo que agradecer todo dia por esses grandes momentos de nós estar aqui em união, né? E a união faz a força e faz a diferença no mundo. Que Oxum cuida, né, gente? Vocês estão vendo. Né? Muito obrigada, né, pelo carinho, muito obrigada. Obrigada por ter aceito. Né? Obrigada por ter aceito. A gente tem aí uma lista enorme de sacerdotes para vir ao Mulheres de Aruandas, então a gente vai adequando com as pautas e a gente não poderia deixar de trazer uma filha de Oxum, né? Porque não pode se falar de água sem falar de Oxum. Então, meu sincero respeito, assim, lhe admiro. E também tem uma coisa, né? Pra gente estar numa roda de conversa com várias pessoas, a gente tem que admirar. E eu admiro todas as pessoas que já tiveram no Mulheres de Aruanda e admiro. A senhora, não nos conhecíamos, a gente topa às vezes num batuque lá que outro, não dá tempo nem de conversar, mas é uma pessoa que eu admiro. Né? Então é isso, eu acho que a gente tem que somar forças, unir forças, e admiro também a humildade, porque ela não me conhece. Eu acho que se viram 1 ou 2 batuques foi muito e aceitou o convite pra gente vir sentar junto e conversar. Isso aqui é educação religiosa. E a tradição de matriz africana, ela faz isso, ela religa. Isso pra mim é religião, é religar. Tudo diferente disso é tudo, menos religião. Né? Mais pessoas como você. Que assim seja. Poderia estar descansando na televisão no domingo, está aqui, né? Preocupada com nós, preocupada com o mundo, né? Agregando o conhecimento dela, né? Levando afora. E eu acho assim, mãe Nicole, que o sacerdote de religião de matriz africana, eles têm tanta dádiva, são instrumentos escolhidos pelos orixá. Eu acho que a gente tem que fazer mais essas conversas. A gente tem que dizer aqui nós viemos, entendeu? E é isso, é exemplo, sabe? É muito diferente de tudo isso. Não vamos perder tempo com coisas inúteis, né? Quando a gente se sentar num batuque, que nem eu digo, ainda estou de luto, né? Somente a parte cultural o Pai Xangô liberou, mas estou louca que chegue em outubro para mim visitar os meus amigos, que eu possa sentar e vamos conversar sobre o meio ambiente, vamos conversar sobre o que o Oxum nos diz, o que Iemanjá nos diz. Esse é o foco, que as conversas sejam saudáveis. Sejam assim, ó, produtivas. Chega da gente perder tempo com coisas que não tem sentido. Ainda mais dentro do culto do orixá, que é uma coisa sagrada. Entendeu? Então, assim, depois que eu sair do osso, vou fazer questão de bater cabeça com a mãe Oxum, porque o Oxum cuida, né? Mãe Neira não está mais entre nós, mas ela manda instrumento o tempo todo, e é isso. E é isso que eu vim fazer. Como instrumento de orixá. Então, assim, ó, fica um recado a todos os meus irmãos. Vamos ter consciência e vamos nos juntar, vamos sentar para conversar sobre o que está na nossa mão, que é o nosso meio ambiente. Somos instrumentos de orixá para isso. Entendeu? Então, muito obrigada mesmo pelo carinho. A gente recebeu uma psicografia, pega aqui para mostrar, enquanto a live estava acontecendo, e eu vou ler ela aqui pra gente. Enquanto acontece a live, tem um índio próximo aos pretos velhos, pedindo para que aconteça uma ação, uma grande ação, onde todos os povos podem e devem participar, pois é de interesse de todos. O projeto Nosso Futuro vem à frente, trazendo a consciência da importância de preservar e reflorestar a natureza. Cada pessoa presente plante uma árvore em algum lugar, fora do seu terreiro, da sua casa. E aí aqui desenhou uma árvore. E aí colocou dia 21 de setembro, dia da árvore. Vamos tentar. Vida, né? Recomeço. Vamos tentar executar. E eu, em nome, né, do plano espiritual, vou dizer uma coisa para vocês. Em nome de Oxum, em nome de todas as Iabás, atenção, cuidado. É realmente bem emocionante, me emociono, porque a gente ser instrumento e ouvir, né, falas tão necessárias é algo realmente que só me diz que eu estou no caminho certo. E que venham mais domingos, a gente passou aí 1h30 de live, não tem problema, porque que nem eu digo, a rede social é nossa, a gente faz o que a gente quer. Quem quiser nos assistir, continue. Meninos, muito obrigada. E eu sinto Oxum, sinto ela perto. Esse terreiro, ele tem um portal em cima desse terreiro, e por isso aqui é tão latente. E de novo, gente, em nome de Oxum, por favor, atenção. Atenção, cuidado, porque o nosso Rio Grande do Sul está em perigo.
É isso que o Oxum diz e é isso que ela suplica. Axé para todos nós. Axé. Quero agradecer a presença de todos aqui, então. É sempre muito rico, é uma troca gigante. Eu pelo menos saio daqui com uma aula, né, com cada um de vocês. E preservar a natureza é preservar o nosso futuro, né? E agora, então, fiquem com o projeto Nosso Futuro, saudando o Oxum. Oh, yeah, 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 yeah.